Oi! A gente tá aqui hoje comendo batata frita e assistindo a próxima fala, que é a fala da professora Maria Amália Andere, no evento do Instituto Par para discussão e debate sobre a PL que pretende regulamentar a profissão de analista do comportamento. A gente já fez um vídeo que deve estar aqui em algum lugar, na primeira fala, que foi a do professor Roberto Banaco, que defendeu, que mostrou a história da psicologia desde quando ela sai, né, da filosofia e se estabelece como profissão no Brasil. E ele acha que é uma evolução natural também, que a análise de comportamento saia da psicologia e se estabeleça como uma profissão independente, uma ciência, uma disciplina autônoma. Mas ele deixa claro que é de uma maneira muito mais generalista do que o PL está propondo. Né? Ele não aponta exatamente, mas o jeito que ele fala sobre a graduação, que seria 4 anos de estudo, de análise do comportamento, ponto. Eu vou estabelecer essas duas definições. Definição não, um nome, categoria. Agora eu vou falar análise do comportamento, ponto, me referindo à ciência e à disciplina da análise do comportamento. E eu vou falar análise do comportamento aplicada em intervenções comportamentais baseadas em aba para pessoas com TEA e desenvolvimento atípico, para me referir àquilo que o PL propõe como profissão, tá? Perfeito. Assim então a gente vai assistir, a gente vai assistir a professora Maria Amália Andere falando o que ela acha do PL. A professora Maria Amália Andere, já que eu pulei a parte em que a Cássia fez a apresentação, mas vão lá no vídeo original e assistam inteiro. A professora Maria Amália, ela é professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da PUC São Paulo, da graduação em psicologia e da pós-graduação experimental de psicologia experimental da PUC. Ela é uma pesquisadora muito importante da área de pesquisa teórico-conceitual, que tem guiado, né, para onde a análise de comportamento no Brasil está olhando. A Maria Amália tem, nos últimos anos, uma pesquisa muito importante na área de comportamento social, cultura, práticas culturais e metacontingência. Então, se tem uma pessoa que sabe fazer análises funcionais, né, de coisas que vão afetar grupos inteiros, Maria Amália. Então, bora lá. Muito bom dia para todas e para todos. Estou vendo um monte de amigo de muitos anos por aí, alguns ex-alunos, né, Cássia? Então, é uma alegria estar aqui, ainda que seja sábado de manhã. Mas vamos lá. Eu queria começar dizendo que vai ser muito interessante. Todo mundo aqui sabe que o Roberto é uma das pessoas que eu mais gosto na vida e que foi muito importante na minha formação, em ação, porque nós somos colegas de trabalho por muito tempo e eu aprendi sempre muito com o Roberto, mas eu vou discordar dele hoje, então vai ser interessante. Queria destacar esse ponto logo no começo, que é uma coisa que tem, mas está faltando na nossa comunidade, que é: você pode discordar. Você pode discordar, inclusive na presença da pessoa. Isso não é fofoca, isso não é falar mal, e isso não é desrespeitoso. É a sua liberdade de se expressar. E o debate, ele é necessário para a gente chegar em algum lugar. Então, precisa haver debate. E eles, lugar de onde nós viemos, né, da nossa formação, eles nos ensinaram essa incrível habilidade que é de debater, argumentar, contra-argumentar. Então eu acho lindo isso, porque ela já começa dizendo: você é uma pessoa que eu gosto, você é uma pessoa que eu admiro, você é importante na minha vida profissional, quiçá pessoal, vou discordar. E vou discordar. E aí segue. Eu acho que uma coisa importante, que tanto o Roberto é um exemplo disso, quanto a Maria Amália, quanto a maioria dos nossos mestres, mas eu aprendi isso muito descrito operacionalmente pelo Júlio. Que enquanto você não ouvir para entender, ao invés de ouvir para responder,
você não consegue debater. Porque se enquanto a outra pessoa tá falando, você só tá pensando no não concordo, eu vou falar isso, vou falar aquilo, você parou de ouvir ela. Você parou de prestar atenção no Porque você tá argumento, conversando privadamente. né? E aí, então, você não tá ouvindo para debater, você tá ouvindo para responder o que você acha. E aí não caminha. E aí Nada não caminha. A análise do comportamento pode, e a depender de como ainda evolua, eu diria que, eventualmente, chegar a ser vista, reconhecida, regulamentada e como uma disciplina à parte de qualquer outra disciplina, seja da biologia, seja da psicologia, mas isto depende ainda, do meu ponto de vista, de um caminho que não foi percorrido e que não é simples de percorrer. O que nós falamos no final do... E tá no corte do que a Helena pôs no Instagram. Da primeira live sobre exatamente o PL. o que a gente chegou de conclusão ao final da fala do Banato. Uhum. Né? Eu não sou absolutamente contra a discussão sobre a separação como uma disciplina autônoma, a criação de um curso de graduação e talvez até chegar a uma profissão fora da psicologia. Mas esta discussão não é a discussão que está posta agora, principalmente pelo PL. Eu acho assim que a gente não tem a prática cultural, não tem, mas assim, a gente não discute as coisas, a gente quer que a gente, não eu e você, mas assim, a comunidade quer que eu diga assim, nossa, agora tudo vai ser verde. Ah, sim, é verdade, vamos todos defender o verde. Discutir e dissecar um assunto, ele é fundamental para a evolução desse assunto, o desdobramento das coisas. Uhum. Então, mostra o quanto que a gente de fato se importa com aquele tema. E esse debate público, ele não só é necessário, como ele faz parte da progressão natural, da evolução natural de uma mudança de prática cultural, como uma lei, como o estabelecimento de uma nova profissão, um novo curso, uma nova disciplina. Gente, porque não existe a cultura, a prática, existem pessoas que se comportam. Exatamente. E é isso, né? Então, esse caminho, ele tá sendo traçado relativamente dentro do esperado, né? Porque eu tenho a impressão também que as pessoas acham que a gente tá aqui pra ser do contra. Sabe assim? Tipo, elas porque só discordam. Parte daquele pensamento que você acabou de descrever, que assim, se alguém decidiu que vai ser verde, então agora todo mundo vai ser verde. Mas... Então, qualquer desvio, né, é visto como tá vendo, tá errado porque ela quer ser do contra, sem ou porque parar pra só ouvir, reclama gente. Das coisas, né? Ou tem aquela, que é ótima. É assim, é a desculpa do macho, né? Nem todo homem, mas sempre um homem. Se você acha que faz melhor, vem aqui fazer, então. Né? Eu tô então, assim, inclusive, levando a sério o que você tá fazendo e falando. Exato, né? Se eu achasse que eu fizesse melhor e tivesse sob meu controle fazer melhor, eu já teria feito, eu não estaria aqui debatendo com você. Né? Vocês me conhecem. Ok, então, isto posto, continuemos. E vou tentar explicitar isso. Né? Eu reconheço, por outro lado, que os problemas que o Roberto aponta, os problemas que a própria justificativa do PL aponta, e os problemas que a gente, dos quais a gente tem conhecimento hoje, sobre a análise do comportamento aplicada, que não é igual à análise do comportamento como um todo, né? Os problemas que um certo grupo da análise do comportamento aplicado hoje enfrenta, do meu ponto de vista, não serão corrigidos, eles podem ser aprofundados com um projeto de lei como esse. E vou tentar explicitar um pouco por quê. Em estando na psicologia, a nossa tendência, então, é de uma disputa sempre com uma psicologia mais tradicional, mais mentalista, né? E essa disputa aparece hoje na formação de psicologia, talvez no mundo todo, mas muito especialmente no Brasil. Né? O que é um bom curso de psicologia no Brasil hoje? É um curso que tem um pouco de tudo. Tem psicanálise A, psicanálise B, o que é tudo? É psicanálise A, B, C, D, E, F, Z,
né? Um pouco de análise do comportamento, cada vez menos das ciências biológicas, um pouco de fenomenologia, e isso leva o psicólogo, a psicóloga, a terem uma especialização no momento, embora o curso seja longo, seja difícil, seja trabalhoso. Longo, difícil, trabalhoso. O curso de quê? De De psicologia. Esses aí que vocês estão dizendo que não presta. Longo, difícil e trabalhoso. E quando eu falei, quando fala de todas as abordagens, é porque existe o que tem muito, são cursos que eles são de abordagem única, que tem uma pequena carga horária. Total. A psicologia no Brasil, apesar... Tem mudado, mas a minha ainda foi psicanalítica. Minha formação foi psicanalítica. A minha não foi porque os psicanalistas não fiscais são um bando de incompetente. Então, Pô, na quem PUC dava Minas, aula não. era, de fato, os analistas do comportamento. Se você fosse olhar o corpo docente, era meio a meio. Não, na PUC Mas a gente Minas... só tinha contato majoritariamente ao longo do curso com análise de comportamento, porque quem de fato dava disciplina, oferecia iniciação científica e manejava os estágios eram, na sua absoluta maioria, os professores de análise de comportamento ou de linhas comportamentais. Eu tive 30 horas. Num curso de 5 anos e meio, eu tive 30 horas de análise do comportamento. É pra morrer. Mas se a gente for pensar na quantidade de abordagens teóricas que a psicologia tem... Ok, mas só que eu só tive aula de psicanálise, praticamente. Exato. Até a gente entende por que esse curso está sendo tão informativo e tão pouco formativo. Como se fosse uma introdução, uma apresentação. Olha, isso aqui é tudo que vocês podem ter. Agora, cada um se especialize né, no que quer. Por isso que eu gosto muito, muitíssimo, e me dói no fundo do coração cada vez que alguém diz que precisa reformular o curso de Psicologia da UFSCar. Porque o curso de Psicologia da UFSCar, como formulado pelo professor Botomé, pelo professor Analto Cortegoso e pela Olga Cubo, ele é baseado em habilidades, em competências. Então, não é baseado em teorias. A gente tem que ter competência clínica, habilidades terapêuticas, a gente tem que ter competência científica, habilidades de pesquisador, a gente tem que ter competência teórico-conceitual, né? Aí, no teórico-conceitual é que entra esse ver um pouquinho de cada coisa. Nossa, que lindo! Então, o curso, as disciplinas, as ementas e os objetivos de cada disciplina independem do professor que vai dar. Porque tá lá descrito quais são os objetivos em forma de habilidade. Ai, que coisa linda. Comportamento-alvo. Tá? Habilidade número 1 de qualquer pessoa que um dia pretende se autodenominar analista do comportamento. Se você não sabe descrever o comportamento-alvo, o objetivo do seu ensino, ou da sua intervenção, ou da sua modificação, ou da sua terapia, você está fazendo o quê? Né? Já dizia o Gabo da Alice, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Do estudante de psicologia no Brasil, nas melhores escolas, é uma formação em que ele viu um monte de coisas pequenas e tem que ir lá pelas tantas decidir algo. Né? Ao lado disso, o que a gente tem hoje é o psicólogo... ao lado disso, a psicologia, que até aparece assim já no século XIX, se desenvolve. Existe uma psicologia que é vista como disciplina, como ciência. É uma disciplina, a psicologia, em suas múltiplas vertentes, é uma ciência. Diria o Kuhn, que é o filósofo da ciência, uma ciência pré-paradigmática, uma ciência em produção, em formação, que está longe, às vezes, eventualmente, para alguns, até mesmo de merecer o nome de ciência, porque é uma disciplina em que você pode ser tantas coisas diferentes e ver o mundo de tantas maneiras diferentes, e lidar com o fenômeno, que é o seu objeto de estudo, de tantas maneiras diferentes, que não é uma, são muitas. E é uma... Que foi aquela hora que eu discordei do Banaco, quando ele fala que os objetos são... Não, ela acabou de dizer isso. Lidar com este objeto de maneiras diferentes. O objeto da psicologia, enquanto ciência, enquanto disciplina, no sentido de teoria filosófica, ou uma ciência pré-paradigmática, na definição do Kuhn, o objeto é o mesmo.
Os métodos de observação e os observadores. E os observadores é que diferem. Mas é sempre o comportamento. Não necessariamente definido como a gente define comportamento. Mas é o porque a gente é behaviorista radical. Isso quer dizer que pra gente qualquer ação de um ser vivo é comportamento. Os cognitivistas vão considerar comportamento ações motoras e vão considerar mediações entre o processos motor, mediacionais que acontecem no cérebro como uma coisa que não é comportamento, mas que produz o comportamento. A gente não mas tem continuam estudando o comportamento. Né? Eles postulam que tem algo que produz o comportamento para poder explicar o comportamento. Então o objeto continua sendo o mesmo. Eu não vou comer batata. Mas, ao lado disso, como ciência, né, a ciência do comportamento, até mesmo por questões de princípios epistemológicos, para o Skinner, que era, num certo sentido, um pragmatista, né, a depender de como a gente chama o pragmatismo, que era, num certo sentido, um pragmatismo, qual era o grande critério de verdade? O grande critério de verdade é a prática. Aquilo que eu estou dizendo para vocês, dizia o Skinner, ele tem que ser submetido à prática. E parte da prática, a prática pode estar no laboratório, a prática pode estar, né, nos experimentos naturais, mas a prática pode estar também na atuação profissional. E, com isso, a análise, a ciência do comportamento, se torna análise do comportamento pela hegemonia da posição do Skinner. A análise do comportamento se refere a um objeto ou comportamento e a um método, a um pressuposto metodológico. Para entender o fenômeno, é preciso usar uma postura analítica. E essa análise do comportamento, lá pelas tantas, a partir dos anos 50, a partir de trabalhos que os então analistas do comportamento começam a fazer em diferentes áreas do conhecimento, se torna, ou também passa a ter uma importância como análise do comportamento aplicada, que lá pelas tantas virou modificação de comportamento, depois, enfim. Basta a gente olhar, a partir de um certo momento, no final do século XX, ela é elegante, mas a que custo, né? Que ela faz um esforço. Ou um lugar de aplicação da análise do comportamento, que é a aplicação voltada para indivíduos no espectro autista, ganha prevalência, ganha importância, basicamente, porque é muito eficiente e dá muito certo. Olha que lindo. Raciocínio lindo. Então, a ciência do comportamento se estabelece como a ciência psicológica por natureza, por causa do seu objeto. O Skinner e a primeira geração de analistas do comportamento definem, né, um olhar e um método e um paradigma específico para a ciência do comportamento, a partir do qual ela vira análise do comportamento. Por quê? Porque o método definido para estudar esse objeto é a análise funcional. O que nós estamos falando desde sempre? Né? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E porque é uma ciência cujo critério de verdade é o pragmatismo, ou seja, é aquilo que eu posso ver funcionando. Então, é pragmático quando eu digo, se eu fizer A, vai acontecer B. E na hora que eu vou e faço A, eu observo B. Isso é pragmatismo. Isso me diz, isso que eu postulei é verdadeiro. Porque é uma verdade absoluta? Não. É porque funciona na aplicação prática neste momento do desenvolvimento das minhas ferramentas de observação. Eu não faço caber o funcionamento na minha fala. Não. Né? Exatamente. Eu não faço caber, eu digo que vai. E aí eu vou dar um jeito daquilo acontecer. Não é assim. Exato. Tanto que uma das ilusões do Skinner era de que a análise de comportamento não tinha teoria, né? É uma ciência sem teoria. Sem não teoria. Existe isso. Não dá. Carol provavelmente vai falar disso. Mas aí, disso ela vai. Porque
esta ciência que tem este método, este critério, que a prática ela é fundamental. Então, olha só, para quem é biólogo, a prática não é fundamental. Eu posso ficar lá estudando, contando quantos bichinhos nascem, né, de um ovo. A prática não tem uma aplicação prática no sentido de prestação de serviço. Sim. Que vai resolver um problema da sociedade. Não é uma necessidade. Para análise de comportamento é. Para análise de comportamento é. E aí o que ela vai dizer é exatamente isso. Como para análise de comportamento é parte indissociável da ciência e da disciplina análise do comportamento, a aplicação, e porque o nosso critério de verdade é pragmático, aonde foi que a análise do comportamento floresceu, cresceu e se destacou? Na onde funciona mais, melhor, e não tem outra coisa que funcione mais e melhor, que é na intervenção comportamental com pessoas com TEA e desenvolvimento atípico. Certo? Então, por mais que a gente entenda e entende e concordem, uma coisa não exclui a outra. Né? Que o início da análise de comportamento aplicada lá com o Lowas foi um horror. O fato de todo mundo só ter dado atenção pro Lowas e as merdas que ele tava fazendo e nunca terem olhado para, por exemplo, oh meu Deus, o povo lá do PRT, o casal, vou lembrar o nome deles, que eram contemporâneos. Todo mundo acha que o PRT é uma coisa que surgiu. Não, é contemporâneo, do Lowas. Do Lowas. É que o Lowas era um homem e estava dentro do CLA, né? Kohlberg, não é Kohlberg. Kohlenberg. Não, não é Kohlenberg. Não, pera. Kohlenberg é o povo da Kohlenberg Tzai, da FAP. O problema com os nomes. Mas enfim, você vê esse caminho que ela faz para explicar por que que a gente hoje, né, tem essa prática muito comum e muito estabelecida socialmente, fora de quem faz análise do comportamento, de igualar análise do comportamento a tratamento para criança autista. Tem uma história que levou a isso. Tá? Mas não necessariamente. Se você vê o produto final, você está entendendo a história que leva a isso. Tá? Do mesmo jeito que você vê a topografia do comportamento, você não está entendendo o comportamento, você não está analisando funcionalmente. Aqui. Kegel. Não é Kohlenberg. Eu só consegui lembrar do K. Pronto. Kegel e Kegel. É um casal. A gente confunde. E no Brasil eu fico muito irritada com isso. Chamar de ABA alguma coisa, eu acho ridículo. O método ABA para atender autismo. O que é método ABA? Não existe isso, gente. O que existe é a análise do comportamento. Vocês estão entendendo de onde é que a gente vem? Por que a gente fica brava com as coisas e por que a gente reclama? É porque essas coisas antes aconteciam dentro dos laboratórios, dentro das instituições. Agora furou a bolha. E aí, é isso. Aí vocês acham, porque elas são bravas, elas são do contra. Aqui. E a análise do comportamento, ela pode ser vista como disciplina, eu posso lidar com a análise do comportamento. E, a partir daí, eu sou um analista do comportamento, que significa eu analiso o mundo de um certo jeito. E eu posso também trabalhar com a análise do comportamento como um profissional, que tem, por conta desse conhecimento, capacidade para lidar com certas questões. Por exemplo, com crianças que têm, entre aspas, o diagnóstico do espectro autista, mas também com outras deficiências, mas também na escola, mas também na clínica, mas também no desenvolvimento de políticas públicas. Um PL desses identifica o analista do comportamento aplicado profissional, que trabalha com o arcabouço da análise do comportamento, com o analista do comportamento que trabalha com uma tecnologia que foi desenvolvida especificamente para um certo grupo. Então, eu particularmente acho que é possível que a análise do comportamento evolua para se separar, digamos assim, mais definitivamente da psicologia. Mas a solução que é dada por esse projeto de lei é uma solução que, do meu ponto de vista, enfraquece a análise do comportamento como disciplina. Quem é que vai ensinar a análise do comportamento
o analista do comportamento, que, se a gente lê com cuidado o projeto, é identificado como aquele cara que faz uma intervenção chamada de aba, por tradução incorreta brasileira, e porque nós entramos numa disputa aí que os americanos inventaram para ganhar dinheiro de seguro, porque é disso que se trata. Eu gosto assim, a elegância, mas ela é cirúrgica. Então, foi inventado. É isso, gente. A gente estava falando disso desde sempre. Então, assim, existe uma coisa específica que acontece num contexto, nada vem no vácuo, né? E aí a gente reproduziu esse contexto no Brasil e, ora, veja bem, nas palavras do analista do comportamento, o comportamento permanece o mesmo se as contingências não mudam, não é mesmo? Uhum. Então, se a gente reproduz esse contexto mercadológico no tratamento de pessoas autistas e com desenvolvimento atípico, que aconteceu lá nos Estados Unidos, a gente reproduz aqui, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Então, eu crio toda uma classe de pessoas ao redor de uma oportunidade de fazer dinheiro, né? Com uma prática profissional, com uma prestação de serviços que, se não for bem regulada e bem monitorada, vai dar na onde está dando no Brasil e vai dar na onde deu nos Estados Unidos, que foi justamente a razão pela qual eles têm um board. Ana, sabe o que eu pensei agora? Que isso tá totalmente... Olha só, é tecnológico. O Bayern, Wolf Risley. O Rolf Risley estavam corretos. Uma pessoa do outro lado do mundo consegue replicar e chegar aos mesmos resultados. Ora, veja bem, Sherlock Holmes. Não é? Ora. Temos um Sherlock Holmes aqui. Gente, o que distingue o analista do comportamento, na prática, é a análise funcional que ele faz. Então, devíamos muito mais valorizar isso do que dizer que a análise do comportamento é aplicada. E aí chamar de aba, que é Applied Behavior Analysis, e no Brasil muitas vezes fala análise do comportamento. Bom, enfim, existe um problema, para mim, muito importante, que é a análise do comportamento, vou insistir, é uma disciplina, é um arcabouço teórico, filosófico e um arcabouço conceitual. Este arcabouço teórico, conceitual e metodológico, ele se desenvolve enquanto tecnologia de aplicação, que nos nossos casos, e aí nós estamos falando de profissão. Quando a gente fala de profissão, em geral, a gente está falando da aplicação técnica ou tecnológica de um certo, no caso de certas profissões, que aparecem a partir ou que se desenvolvem a partir da ciência. Da maneira como esse projeto de lei está proposto, do meu ponto de vista, nós vamos perder a análise do comportamento como ciência, em troca de ganharmos um certo espaço mercadológico, que é importante, profissional, para ter licença para fazer alguma coisa que ninguém mais vai ter. Não resolve o problema da análise de comportamento, não resolve o problema da análise de comportamento aplicada, e, do meu ponto de vista, não resolve o problema da má aplicação das tecnologias que foram desenvolvidas por analistas de comportamento para lidar com esse grupo crescente de indivíduos que tem o diagnóstico do espectro autismo. Deixa eu falar primeiro. Certa. Você não tem noção de como eu fico feliz quando eu tô certa. Deixa eu falar primeiro. Amiga, a fala dela é a representação, deve estar do lado do dicionário da frase, que é o óbvio precisa ser desenhado, é o que ela está fazendo. E a postura, posso estar enganada, mas é assim, eu não acredito que a gente está tendo, depois de tanto tempo, que ter que falar o óbvio. Não, e é incrível, né? Olha, eu queria dizer que a gente tentou começar algumas vezes, a gente não passou de 2 minutos da fala dela. Não, porque a gente fica parando o tempo. A gente está ouvindo pela primeira vez agora com vocês. Sim.
E é incrível como ela tá dizendo, de As maneira coisas. muito mais própria, inclusive, Elegante. tudo que a gente vem dizendo desde que a gente começou a fazer esse debate. Amiga, é como você fala, olha a nossa formação. É bom, também o fruto não cai longe da árvore, né? Não tem como. E eu acho que é isso, a gente já partiu disso. Vocês vão destruir a análise de comportamento. Quem me viu no evento da ANPAC, no debate da ANPAC, em que eu fui defender uma regulamentação da prática e não uma separação profissional ou de disciplina, foi exatamente daí que eu comecei. A minha preocupação maior acabou a análise do comportamento. E ao final do debate, todo mundo concordou com isso. Quer dizer que daqui a 20 anos, quando todo mundo que quiser praticar análise do comportamento tiver que fazer uma graduação em análise do comportamento e pôr pressões mercadológicas, isso é a lei do comportamento, todos os cursos vão começar a funilar para análise do comportamento aplicada ao autismo, e vai virar só isso, porque é isso que a gente vê em todo. Esse é o caminho natural de todas as graduações se tornarem cada vez mais técnicas. O pensamento crítico, a teoria e a ciência está cada vez mais relegada à pós-graduação acadêmica. Ela não acontece mais no nível acadêmico, no nível de graduação. Interessante essa análise que tu fizeste, porque desde que eu deixei de ser dona de clínica, que eu falo que eu quero me livrar de trabalhar com autismo. Mas é uma agência de controle, que é mercadológico, né? É uma regulação mercadológica que tá ganhando cada vez mais força, que é praticamente impossível um analista do comportamento atuar em outras condições que não esbarre nisso. Em terapia. É impressionante. Aplicação, intervenção baseada em água. E a gente pode fazer tantas coisas. Enfim, bora, Maria, vai. Isso quer dizer que é boa a formação do analista do comportamento? Não. Isso quer dizer que a gente não tem que, de alguma maneira, criar as condições para controle, um certo controle da comunidade sobre o que se faz em nome da análise do comportamento? Lógico que precisamos fazer isso. Mas, do meu ponto de vista, não é dando uma canetada, criando um conselho. Lindo, vamos né? agora olhar para a psicologia. Os conselhos de psicologia resolveram os problemas da psicologia? Não resolveram. O CFP está lá numa briga enorme para dizer o que é terapia, quem pode fazer terapia, como fazer terapia. Nós vamos com esse projeto de lei. Do meu ponto de vista, a gente não resolve nenhum problema e a gente cria, a gente diminui a análise. Eu gosto muito. Olha, eu me sinto lisonjeada. Isso é uma massagem no meu ego. A gente falou exatamente isso. Nossa. Não resolve o problema que se propõe a resolver e cria outros que a gente não tem e vai lidar. Então, assim, se a gente circunscrever a prática de análise de comportamento aplicada ao TEA à profissão de psicologia, a gente tem um conselho que tem regulamentações, que tem um código de ética que precisa ser seguido e que fiscaliza e dá consequência para a ação dos profissionais. Sim. Então, isso não serve, isso é pouco, eu tenho que fazer outro. Ok. Então, se ter um curso em nível de pós-graduação de 2 anos, 360 horas só de análise de comportamento aplicado ao autismo, não forma suficientemente um profissional, então eu tenho que criar uma graduação de 4 anos. Se ter certificações, agências certificadoras que estabelecem critérios mínimos de formação e escopo de atuação e, fiscalizam, certificam e criam contingências para que a pessoa permaneça dentro daqueles critérios, também não é suficiente, qual é o milagre que uma canetada vai fazer para resolver este problema para qual ela foi dada como solução? Então, é isso, não é uma solução. Não é uma solução imediata, não é uma solução a longo prazo. Não para esse problema, pode ser uma solução para outros problemas. Outros problemas não estão em discussão. A discussão é este problema.
como proteger uma população usuária de serviços de intervenção comportamental baseada em aba para pessoas com TEA e desenvolvimento atípico, né? Então, isso, exato. Não é? E acusam tanta Porque, gente assim, de fazer isso e agora a gente tá passando recibo. Isso me parece muito. Eu vim pesquisar para poder ver se a cara com crachá batia, né? Mas isso. Me corrijam, por favor, se eu estiver errada. Eu não quero ser injusta, mas isso me parece muito com reserva de mercado. Muito. Que foi isso que a Maria Amélia acabou de falar, né? Que uma canetada que vai dizer que só eu posso fazer isso. Isso é reserva de mercado. Isso é reserva de mercado. Acusam tanto o profissional de análise de comportamento aplicada ao TEA de fazer reserva de mercado, quando a gente nunca fez isso, e agora, com essa PL, a gente está passando o recibo de que é isso que nós estamos fazendo. Oh, Deus, que não passe. Né? Assim, gente, é foda, mas tá, a gente vai ter que ficar falando óbvio, escrevendo óbvio, desenhando óbvio, porque, enfim. A gente não está dizendo que as pessoas que fizeram PL estavam querendo fazer reserva de mercado e só estavam pensando no dinheiro. Não! As não se ofenda você que fez. Não se ofenda. As motivações pessoais e a motivação do grupo estava em outro lugar. Estava em vamos resolver um problema muito urgente, muito necessário de resolver. Vamos, pelo amor de Deus, proteger essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E é verdade. É verdade. E eu não tenho a mínima dúvida, nunca passou pela minha cabeça que a motivação das pessoas que fizeram o PL foi alguma coisa diferente disso. Não. Mas o que a gente está aqui analisando vamos analisar funcionalmente todas as prováveis consequências que este comportamento pode causar neste contexto antecedente. Tá? Então, intenção, já dizia o Skinner, intenção é um termo médio. Intenção é uma metáfora explicativa que a gente dá depois que a gente vê o comportamento que já aconteceu. A gente dá um juízo de valor sobre a intenção que a pessoa tinha quando ela se comportou. Uhum. Intenção não é uma variável, tá? Não é uma variável que influencia comportamento. Ela é o nome que a gente dá para uma atribuição que a gente dá para a interpretação que a gente faz depois que a gente vê a pessoa já se comportando, e às vezes só depois que a gente vê a pessoa se comportando e atingindo determinada consequência pro seu comportamento. Olha Tá? o caminho. Então não vem com essa história de que porque E você sabe que, por mais que a nossa linguagem seja mentalista, a nossa sabedoria popular, ela descreve contingências o tempo todo, né? O tempo todo, é impressionante. De boas intenções, o inferno tá cheio. Ou seja, a intenção que você tem não importa, não foi ela que controlou o seu comportamento. É porque o que eu queria, pois é. Queria, já dizia o outro no passado. Bom, enfim, vamos terminar a Maria Amélia. Aí eu vou fazer uma camiseta, tá? Camiseta eu não a garanto, mas... porque deve ser difícil, acho que não dá tempo, e eu tenho muita coisa, porque eu tenho 4 apresentações pra fazer até semana que vem. Mas um botãozinho, Maria Amélia me representa, eu vou fazer, Maria Amélia eu vou levar um pra você no BPMC. A gente se vê semana que vem com um botãozinho. Ela vai olhar pra você. Né, escrito, Maria Amélia me representa. Aí ela vai olhar pra você e vai dizer assim, de onde esse botão vem? Pera, amiga, pera. A gente, na verdade, elimina campos da análise do comportamento, que são campos possíveis e promissores de atuação na análise do comportamento. A gente cria problema para todo mundo que faz... todos os psicólogos clínicos comportamentais, o que eles vão ser? Eles vão ser psicólogos ou eles vão ser analistas do comportamento a partir daí? Então, eu acho, gente, que alfinetada boa. A questão é muito mais complicada do que regulamentar de uma maneira cartorial, que é o que o Brasil faz com essas coisas, né? A profissão. E eu tenho algumas ideias, né? Eu acho que o que a gente precisaria mais, a gente ganharia. Eu vou contar uma história aqui inicial e daí vou terminar. Quanto tempo eu já falei?
Quanto tempo eu falei, Cássia? Eu tenho mais um minuto? Tem mais 10 minutos, professora, pode ir tranquila. Então, vou contar uma história inicial, né? Que é um pouco, talvez, a história de alguns que estão aqui. Eu estou pensando aqui no Olavo, talvez no Roberto, embora com algumas diferenças. Nós temos, no Brasil, a análise do comportamento chega no Brasil só nos anos 60. Até lá, não tinha. Todo mundo sabe essa história. Chega com a visita do Keller, que veio lá como professor convidado, né, nos anos 60, comecinho dos anos 60, e trouxe, né, informação e interesse por essa coisa diferente que podia se fazer na psicologia, que não era aquela psicologia tradicional que vinha sendo feita no Brasil. Pois muito bem. Essa entrada do Keller via Universidade de São Paulo, depois via UNB, né, no Brasil, criou um rebuliço e mudou os currículos de psicologia, de formação do psicólogo. Quando eu fiz psicologia, entrei no começo dos anos 70, na PUC São Paulo, de maneira interessante, estava se mudando o currículo da psicologia naquele momento, ali na PUC, e um grupo pequeno de professores falou: gente, nós queremos um espaço maior aqui no currículo. E a minha turma de psicologia, a gente teve lá o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, igual todo mundo. No quarto e no quinto ano, a psicologia na PUC, até hoje ela é um pouco assim. A psicologia na PUC tinha lá uma preocupação com a formação do profissional. Né? E aí se estabeleceu que no quarto e no quinto ano, o aluno escolhia, a partir do quarto ano, se ele queria ser um psicólogo interessado em educação, um psicólogo voltado para a clínica, um psicólogo voltado para educação clínica, trabalho, ou um psicólogo formado como analista do comportamento. E no quarto e no quinto ano de psicologia, eu tive basicamente tudo que o psicólogo... A gente teve psicopatologia dada por um analista do comportamento. Depois a gente teve, sei lá, não sei o que da educação, com gente que era analista do comportamento, e assim foi. Então, eu acho que há outros, para dar um exemplo, uma solução. É bem verdade que não durou. No ano seguinte, o povo falando, não, é muito espaço para análise de comportamento. Claro. Me corrija, tá bom? Me corrija. Eu posso estar absolutamente enviesada, mas por que é perigoso a análise do comportamento ter mais espaço? Porque ela é uma ciência cujo critério de verdade é o pragmatismo. Portanto, a aplicação prática, ela é parte integrante indissociável da ciência chamada análise do comportamento. Quando a gente é efetivo na mudança de comportamento, na mudança de práticas culturais, a gente tem um poder nas mãos que é muito perigoso. E que é completamente diferente de algumas abordagens famosas da psicologia que mora no delírio. Exato. Que mora aqui na nuvem de palavras. E que elas estão no estertor da morte. Você sabe que só existe psicologia psicogênica, né? São as psicologias que ainda têm a psique, o inconsciente como parte integrante do seu escopo de atuação, inclusive, mas como embasamento absoluto da teoria e da lógica. Então, psicanálise, as teorias que vão dar 1000 anos depois na Gestalt, no humanismo e tal, mas principalmente a dita psicanálise, que nem isso é direito, porque a gente sabe que para você dizer que você é um analista, ou seja, você pratica psicanálise clínica, você tem que ter feito uma formação específica no Instituto Psicanalítico.
Não é só ser psicólogo. Sabe que eu tenho visto Tá. uns vídeos... E aí essa galera tá no estertor da morte, porque Assim. só existe essa prática instituída na Argentina, no Brasil e na França. O resto do mundo todo... Ah, mas tem psicanalista? Tem. Pergunta pra ele se o plano de saúde paga. Eu tenho assistido alguns Porque vídeos não é prática. que psicanalista fala, e eu olho e falo, rapaz, olha eles caminhando para análise do comportamento. Porque atualizada, porque, mas isso era de antigamente. Pois é, aí o que eu vejo de prática atualizada Não. é Aliás, a cara do oportunismo, né? Não existe mais... não existe uma imagem, pra mim, mais obviamente oportunista do que essa galera toda que a vida inteira foi psicanalista e agora diz que faz aba para poder atender autista. Bom, a gente sabe de docentes de universidades importantes que são psicanalistas e entraram em cadeiras de análise do comportamento e ciência comportamental, se dizendo cientista comportamental, e depois que já estava instalado na cadeira, voltou à prática psicogênica. Né? Então, se tem uma outra definição de oportunismo, eu não conheço. E com isso acabou se diluindo de outra maneira o currículo de análise do comportamento dentro do currículo de psicologia na PUC São Paulo. Mas eu acho que a gente poderia e deveria talvez tratar mais disso. Voltar a olhar para o currículo de psicologia e não só de psicologia. Se é verdade que a gente tem atuação na educação, os educadores, a gente deveria começar a... É preciso que analistas de comportamento se envolvam com a educação, nos departamentos de educação, onde se formam educadores. Se é verdade que a gente tem contribuição a fazer a biologia, é importante que a gente tenha ou passe a ter algum espaço na formação de biólogos, para que eles entendam, de modo que eles entendam que aquele monte de coisa que eles acham que descobriram, muitas vezes a gente já sabe há um tempão. Psicologia evolucionista, estamos falando com vocês. Olha que interessante. O que a Maria Amália está trazendo para a gente é que se a gente quer estar nos lugares, a gente precisa estar, a gente precisa ocupar. Então, se você diz que é importante e existe contribuição da análise do comportamento em práticas administrativas, lá esteja. Exato. Lá esteja. E eu tô falando, eu tô puxando para outras coisas que é porque a gente precisa olhar para... Gente, tem tanta coisa. Assim, resumo da ópera, o que a Amália está dizendo não é que a nossa ciência não é ruim, a nossa prática não é efetiva. A gente não sabe fazer política. A gente não sabe se inserir nos lugares de maneira efetiva. Porque a gente quer ficar brigando no Instagram. Então, assim, tá o Diego Manzano e o Kester há quantos 10, 15 anos falando a gente precisa se inserir em política pública. A gente tem todas as ferramentas para construir política pública. Por que a gente não tá lá? Né? Então, assim, tá a galera toda da UFSCar... Por que não tá lá? Porque a gente tá disputando credenciamento com a operadora de saúde. Bom, tem isso também. Né? Tem isso também. Botar energia no lugar certo é prioridades, né, minha gente? É que a gente, de fato, talvez volte a esse documento que o Roberto mencionou e comece a pensar o que é importante na formação de muitos profissionais que um dia possam trabalhar com o arcabouço da análise do comportamento. Não, só para apontar que o documento que ela está mencionando, que o Roberto mencionou, é o manual de acreditação de análise do comportamento, de analista do comportamento da BPMC. Muito bem. Que foi absolutamente bem fundamentado, que foi muito discutido por mais de ano. Mesmo foi. Que teve muitas mãos e de muita gente extremamente competente e
com carreira e história sólida na análise do comportamento, para construir um documento que de fato descreve o que é esperado de uma pessoa para que ela seja descrita como analista do comportamento. Ele é uma definição operacional de analista do comportamento. É lindo. É lindo. É lindo. E é isso. A gente tem, de novo, a gente tem essas coisas prontas. Por que tá querendo reinventar a roda? Porque não tá sendo do meu jeito. O que tá lá não tá atendendo o meu umbigo. Não, a minha raiva não é nem essa. Quer reinventar a roda? Reinventa. Mas eles estão reinventando a roda e mostrando pra gente um quadrado, querendo que rode. Sabe? Vocês já viram aquelas histórias, tipo, dos Flintstones, que a roda é quadrada? Isso, eles estão reinventando, mas o produto é esse aí. Já existe, ele tá lá. Por que não foi baseado naquilo? Sabe? Por que não é isso que a gente tá priorizando? É uma coisa que já tá pronta, que pode ser implementada rapidamente. Eu não sou contra a canetada. Eu acho que de vez em quando ela é necessária. Mas por que não dar uma canetada em cima de um negócio que já tá pronto, que já demonstrou que funciona, já foi é posto, efetivo. já foi posto em experiência. Em debate, em assembleias. Né? Bora. Seja onde for que eles vão trabalhar. Eu acho que isso é mais importante do que inventar uma profissão que vai demorar 5... Vocês pensam que é o Brasil. Se um projeto desse passa, onde é que vai se formar? Eu estava até anotando aqui, a Cássia disse, quais são as condições para alguém virar analista do comportamento? Nem eu, nem o Olavo, nem o Roberto. E nós? Vai ser analista do comportamento, vocês estão sabendo, né? As condições descritas no projeto excluem todo mundo que tem a formação que a gente tem em análise de comportamento, porque você não tem 1000 horas de supervisão, não sei. Eu até hoje não estou no CRP. Eu nunca me inscrevi como psicóloga. Por quê? Porque eu nunca exerci certas coisas que o psicólogo exerce. Então, eu acho que a dificuldade de um PL como esse é que ele totalmente burocratiza o que é o analista do comportamento aplicado, que trabalha com os transtornos do espectro autista. Ele exclui um monte de gente desse pedaço e não resolve os problemas que sim temos, que é de tornar tecnologia uma profissão e confundir, isso eu queria dizer, tecnologia e técnica com produção científica, que, aliás, é um grande problema. Meu Deus, olha, pegou aqui no fim. Olha quantos cursos eu dei, palestra pelo interior do Ceará, interior do Rio Grande do Norte, na capital, falando do que é tecnologia, o que a gente chama, tá aqui. Não confunda a parte pelo todo. É um erro de categoria. É um erro de categoria. Hoje, no Brasil e no mundo, é frágil em termos de produção de conhecimento. A gente já está num estágio que parece mais psicanalista do que analista do comportamento. Essa porrada tem conceito que ninguém mexe, tem ideias que foram tornadas escritas na pedra, que ninguém pode falar delas. Se alguém aparece com um conceito novo, leva a maior cacetada, porque não pode, não pode mudar nada, não pode evoluir nada, não pode sair do lugar. Eu acho que este é um problema que devia nos preocupar, tanto quanto nos preocupa regulamentar a profissão. Vou insistir, se a gente puder tornar de novo a produção de conhecimento em análise do comportamento e as comunidades de pessoas e o reconhecimento como parte de uma comunidade por pessoas que estão em diversas formações, mais eficiente, mais produtivo, mais receptivo à discussão e ao controle social, que é um controle social suave, não é um controle social por regra, por lei, que ameaça de punição, que critica, que diz, tiro de você a licença, dou para você a licença. E esqueci imediatamente depois e acabei de lembrar de novo, né? Em algum momento tomando banho, que a gente precisa
A gente não tá precisando de Sidman. A gente tá precisando de Foucault. Esse povo precisa parar de ler o Sidman e um pouquinho ler o Foucault. Sabe? Vigiar e punir. Então, ao invés de estabelecer contingências para que o comportamento desejado tenha grande probabilidade de acontecer, está se estabelecendo contingências de vigiar e punir o comportamento indesejado. Quando a gente pune, a gente ensina o quê? Contra-controle. E fuga. A gente ensina comportamento desejado? Nunca no planeta. Isso é um fundamento da análise do comportamento. Mas que só dá para saber quem estuda a ciência do comportamento. Desculpa. Foi mal. Se a gente for capaz disso, eu acho que, eventualmente, nós seremos uma ciência, digamos assim, independente da psicologia, da educação, da assistência social, da sociologia, né, e daí por diante. Mas, neste momento, acho que a gente não tem condição disso. Então, por isso, eu acho que a gente deveria refletir muito sobre uma proposta como essa. E aí, mantendo o humor, o chá de revelação nós não somos a favor do PL. Não somos. Não somos. Bom, Não se alguém não entendeu isso ainda, pelo amor Bora, de não, mas Santos, eu tô desenhando, então. Vamos desenhar. Eu absolutamente sou contra o estabelecimento de uma profissão de analista do comportamento nos moldes do que esse PL se propõe, e sou contra a separação da análise do comportamento da psicologia neste momento, porque, nas palavras da Maria Amélia, nós não somos uma ciência madura o suficiente para que isso aconteça. Faz muito sentido. Né? E por questões práticas, quando os laboratórios de análise do comportamento não estiverem mais dentro dos departamentos de psicologia, aonde vai ser produzido o conhecimento em análise do comportamento? Inclusive em análise do comportamento aplicada. Onde será? Ninguém pensou. Vai, lá nos Estados Unidos. Ai, meu Deus. E aí, quando disserem que a gente é um bando de colonizado, que a gente fica só replicando práticas que funcionam nos Estados Unidos, mas não funcionam no Brasil, aí eles vão ter razão. E aí a gente não vai ter como negar. Porque a gente não está produzindo o nosso próprio conhecimento e as nossas próprias tecnologias que funcionam dentro do nosso contexto sociocultural. Não estamos. E aí o Paulo Freire chora, o Suassuna chora, porque a gente fica comprando coisas, sendo que nós temos tecnologia, conhecimento, informação e braço suficiente. É muito, eu vou dizer, é desesperador. É frustrante. É frustrante, mas é desesperador. É desesperador por quê? Porque a gente sabe do potencial benéfico de todo esse conhecimento. E a gente sabe, não é porque a gente tem ilusões de grandeza, é porque a gente viu. A gente sabe porque a gente aplicou. A gente sabe porque eu ensinei muita criança a ler com compreensão em 2, 3 meses, quando 3 ou 4 anos de escola não ensinou para ela a ler com compreensão. 2, 3 meses. Eu vi e ensinei, e estava presente, e vi com os meus olhos e ouvi com os meus ouvidos. Que a terra há de comer, como diz minha mãe. Comer um dia. Espero que não. Espero que quando eu morrer, alguém que sobrar tenha dinheiro para me cremar, porque eu acho esse negócio de enterro uma coisa horrorosa. Mas, enfim, que uma criança que tinha comportamentos severos e autolesivos que colocavam ela e as pessoas em risco, e em uma sessão de 1h40, aprender a comunicar que ela não queria uma coisa. E aí, o que aconteceu com o comportamento autolesivo de alta frequência que ela tinha? Até desaparecer e permanecer em 0 durante meses. Acontecia uma vez ou outra? Sim, e a gente espera que aconteça, porque tem um negócio chamado ressurgência. Né? Você sabe o que é? Não, você não sabe. Sabe por quê? Porque você fez um curso de 360 horas em 40 horas online. E você não é analista do comportamento. Você é terapeuta aba que aplica protocolo. E se isso te incomodou, se ouvir isso
bateu em você ruim, reflita por quê que você ficou incomodada quando você ouviu eu dizer que você não é analista do comportamento, você é aplicadora de protocolo. É isso, Já gente. dizia o ditado popular, se a carapuça serviu, use e melhore. E é o que nós estamos tudo aqui tentando fazer na vida, melhorar. E aí eu só queria encerrar então o nosso react, né, dizendo que professora doutora, magnífica reitora Maria Amália Andere nos representa. nos representa. E é uma mulher que não dorme nem com frio nem com fome. Porque ela tá coberta de razão e ela acabou de jantar o PL. Beijo, tchau.